Olha só, irmãos, esse texto hoje me fez refletir bastante sobre como aconteceu esse milagre lá nessa cidade de Listra. Nós vamos ver aqui um fato em ação. Paulo e Barnabé, eles estão seguindo uma viagem missionária, e por onde eles estão pregando a palavra de Deus. E quando vai começar a missão nesse lugar, nessa cidade chamada Listra, uma cidade que ela tinha muito da cultura dos gregos, até mesmo da mitologia grega. Se você for olhar depois no andamento do texto, eles acham que Barnabé é Zeus, ou em outras versões Júpiter, e acham que Paulo é Hermes, porque ele traz a palavra, e acham que os deuses desceram até ele. O milagre que acontece naquele lugar chama atenção por esse fato, e a gente precisa aplicar isso para nós. Ali naquela cidade, aquele homem, ele era aleijado dos pés, mas ele não estava aleijado, ele não ficou aleijado de uma hora para outra, ele era de nascença assim. E ele estava no meio do povo ouvindo Paulo falar. O próprio apóstolo Paulo deixa em suas cartas que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí ele está ouvindo a mensagem, assim como todos os outros estão ouvindo a mensagem, mas Paulo olha diretamente para ele. E quando Paulo olha diretamente para ele, Brenda, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Isso aqui me chamou muito a atenção e foi o elemento de reflexão do meu dia hoje. Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Se aquele homem, então, Jaldeir, não tivesse fé para ser curado, essa história não estaria na Bíblia. Se aquele homem, como muitos outros da história, não tivesse fé para viver o milagre, nós não estaríamos falando sobre isso. Por que fica uma reflexão para nós? Porque será que nós temos fé para essas coisas? Por exemplo, você teve fé para sair da sua casa, encarar o trânsito, ou quem sabe os que moram mais perto vir andando para cá, mesmo nesse tempo frio, você teve fé para pegar o seu destino até chegar na igreja. Nós temos fé para, ao longo do dia, fazer tantas coisas essas que podem causar acidentes no nosso dia a dia, mas nós temos fé para viver dessa forma. Nem tudo o que nós temos fé é uma fé que vai gerar milagres extraordinários em nossas vidas. Mas a fé que nós pregamos e que a Bíblia propaga é uma fé em Deus para poder viver coisas extraordinárias. Então aquele homem, ele tinha fé para ser curado. Sônia tem fé para entrar na garupa da moto Jaldeir. Ela tem fé em Deus, ela tem fé no piloto que é o seu marido. Simone e Laísa têm fé para entrar no carro com o Ricardo dirigindo. Todos eles têm fé em Deus, todos eles têm fé no motorista. Porque se não tiver fé no motorista, não entra também não, irmão. Eu quero que você entenda que o elemento da fé está o dia todo com a gente. No seu trabalho, no seu dia a dia, quando você lida com as situações mais diversas possíveis. Mas o que atraiu o milagre naquele lugar foi Paulo está pregando, e aquele homem começa a ouvir Paulo, e a fé começa a entrar no coração, e daqui a pouco Paulo olha para ele, e Paulo percebe que embora a condição dele fosse uma condição desde nascença daquela forma, ele começou a deixar brotar, começou a deixar crescer, começou a deixar encher o coração dele com fé, e Paulo falou, ele está com fé para ser curado. Nós precisamos ter uma fé que entra em ação quando nós estamos diante do nosso Deus. Nós precisamos ter uma fé e olhar para as nossas paralisias, olhar para as nossas deficiências. Quem sabe a gente não consegue avançar, quem sabe os nossos pés são deficientes, quem sabe a nossa vida tem alguma deficiência, quem sabe nós tem alguma área que a gente nunca experimentou, uma força, um vigor, um calor, para poder andar, para poder caminhar, e a gente está paralisado, mas será que a gente tem fé para ver essa mudança?
O ambiente é o ambiente onde Paulo está pregando, tem tantas outras pessoas, mas tem um homem que tem fé. E quando Paulo está olhando para aquela plateia, para aquele público, para aquele povo que ali está, ele olha e fala: esse tem fé. Então, ei, você que tem fé, se levanta, fica de pé. E o que o homem faz? Ele dá um salto, ele fica em pé e imediatamente ele começa a andar. A pergunta é, irmãos, quem fez o milagre? Quais foram os agentes que aconteceram naquele milagre? Para que aquela história fosse mudada, teve a ação de Paulo pregando a palavra, mas teve a ação do homem crendo na palavra. Quem faz o milagre é Deus, quem faz o milagre chegar até nós é o Espírito Santo, somos canais do fluir do Senhor, mas e nós, estamos prontos para viver esses milagres? A gente olha uma parábola na Bíblia, lá em Lucas 18, onde Jesus está falando, daquela viúva que, com insistência, vai até o juiz iníquo e fala bem assim: julga minha causa, e a Bíblia fala que de tanto ela insistir, aquele juiz, mesmo sendo mau, sendo iníquo, ele fala: tá bom, vou julgar sua causa. E Jesus termina a parábola com uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? E quando essa pergunta chega para nós, irmãos, nós vamos entender uma coisa: a sua Bíblia, a minha Bíblia, em Hebreus 13, 8, vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se ele não pode mudar, por que muitas coisas aparentemente de Bíblias relacionadas a milagre mudaram hoje em dia? Será que quando Jesus disse esse final dessa parábola, essa pergunta, ele achará fé na terra, será que ele está querendo dizer o que com isso? Ele está dizendo: olha, a questão não é eu, a questão não é o que meu pai pode fazer, a questão não é o que o Espírito Santo e a Trindade pode fazer, a questão é como vocês vão receber isso. A questão é que vocês precisam perseverar, precisam assistir, precisam crer, precisam ter fé para viver os milagres e viver o sobrenatural. Ei, vocês são os receptores daquilo que eu posso fazer. É violento demais, irmãos, quando a gente vê que o problema não é o pastor, a pastora, o ministério, ou o profeta, ou a profetisa, ou a geração, a dispensação que nós estamos, que os milagres não acontecem. Todos nós somos canais, todos nós, eu falo inclusive que estamos aqui. Mas a questão é como recebemos isso, como cremos nisso, qual é a nossa predisposição para isso. Porque hoje a gente vê ainda milagres acontecendo, mas sabe onde os milagres mais acontecem? Quando não tem nenhum tipo de plano B. Quando a confiança total está no Senhor e está dizendo: se o Senhor não fizer, eu não tenho mais o que fazer. Se o Senhor não fizer, eu não tenho para onde ir. Se o Senhor não fizer, não dá para mim. E você vai começar a olhar e vai perceber que os milagres continuam nas periferias. Os milagres continuam nos lugares onde tem alguém com coração de fé, que ele não tem como ir atrás dos seus recursos, ele não tem como bater na porta de um político importante, ele não tem como procurar alguém ou pagar um tratamento, mas ele tem uma fé para buscar o Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Eu continuo crendo no Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode fazer. E aí Deus fala, como Paulo disse: ei, esse aí tem fé, essa aí tem fé para ser curada, essa aí tem fé para ver acontecer. Então se levanta e fica de pé. Paulo podia falar para toda a multidão: multidão, se levanta e fica de pé. Só ia viver o milagre quem cresce. Jesus fala: vocês vão ter fé? Quando eu voltar, vocês vão ter fé? Vocês ainda estão com essa mesma expectativa? Terminei de ler um livro nesse período dos 40 dias, aproveitei para colocar a leitura em dia. E o autor falou justamente sobre esse fato. Ele vivenciou muitos milagres, suas cruzadas evangelísticas na África, onde a população era muito pobre, onde a população tinha muita dificuldade. Muitos deles ainda têm, muitos países ainda têm, mas ele fala sobre a realidade que era, e de ver assim, muitos milagres pipocando. E aí ele ia em outros lugares e falou: vai ser da mesma forma, Juscelio, que os milagres vão acontecer.
E ele percebeu que em alguns lugares não tinha tantos milagres. Assim como o próprio Jesus, quando caminhou na terra, na sua cidade natal, ele não conseguiu fazer tantos milagres. Porque o povo que estava recebendo a palavra começou a falar: esse aí eu conheço. Se fosse hoje em dia, né? Estudei com ele, rapaz. Esse eu conheço, é o Lemão, é o Liliu, é o Saulinho. E conheço, é o Ricardo Eriri. Conheço ele. E conheço esse daí. Ele é filho de Maria, filho de José. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Jesus não tinha pouco poder, irmão. Jesus tem muito poder. Mas a maneira como nós nos rendemos diante dele, reconhecemos a soberania dele, faz com que ele faça os milagres até nós. Esse pastor falou: eu comecei a perceber nessa população mais carente, eles agora não dependiam exclusivamente do milagre. Eles começaram a ter acesso a antibióticos, começaram a ter acesso a outros tratamentos. E agora eles falaram: eu posso orar, mas se orar não der certo, eu tenho esse tipo de tratamento para mim. A gente agradece por esse avanço, mas deixa eu te falar, nem tudo que é avanço está fazendo a nossa fé avançar também. Muitas vezes aquilo que está trazendo conforto, comodidade para nós, também está roubando de nós aquela sensação de é tudo ou nada diante do Senhor para ver o milagre acontecer. Se aquele homem tivesse uma outra oportunidade, de uma outra forma, quem sabe ele não viveria esse milagre, como muitas vezes nós não vivemos a plenitude do milagre, porque ainda tem reservas em nós. Ainda pensamos: olha, pode ser dessa forma, ou será que vai acontecer? E quando a gente coloca esse será para disputar com o que Deus está realizando, irmão, muitas vezes a gente começa a flertar com aquilo que não é verdadeiro. Agora, se você parar para olhar, duvidar e ter fé, as duas exigem acreditar em alguma coisa. Todo aquele que duvida, ele está acreditando em algo, ele acredita: não vai dar certo. Todo aquele que tem fé, ele também acredita em algo, ele fala: vai dar certo em nome de Jesus. Então as duas vai exigir crer, irmãos. Então por que a gente muitas vezes se contenta em não crer no que o Senhor pode fazer sobre nossas vidas? Paulo fez com que aquele ambiente fosse um ambiente onde a palavra fosse ministrada, mas onde o poder do Senhor fosse liberado sobre aqueles que crescem. E por mais que você venha na igreja há tanto tempo, nunca se acostume em estar na igreja, porque de repente Deus pode fazer algo. Tudo depende da maneira como você chega. Tem dia que você chega arrastado, tem dia que você vem carregado, mas olha só, nunca venha para a casa de Deus sem que você tenha a expectativa de que os céus podem resolver sua causa, sem que você tenha a expectativa de que Deus pode fazer algo por você, porque de repente Ele vem e Ele encontra fé nesse lugar, e quando Ele encontra fé, Ele abre os céus e Ele muda a realidade a qual estamos inseridos. A gente está terminando domingo 40 dias de milagres. O objetivo de todo dia de manhã ter um irmão, uma irmã liberando uma palavra para você, é poder estimular a sua fé em você. Fazer não com que você tenha aquele elemento como o elemento espiritual do dia, mas como fosse riscando fósforo para que você pudesse manter a sua fé com o Senhor ao longo do dia. Vivemos dias de muitas lutas travadas espiritualmente, muitas batalhas vivendo, muitos bloqueios espirituais, e nós entendemos que toda vez que o povo se levanta, pode ter certeza, tem guerra no meio dos céus com as potestades. Eles estão tentando blindar, estão tentando proibir alguns anjos de passar com respostas, mas toda vez que o povo se prepara, toda vez que o povo se posiciona diante de Deus, Deus envia anjos para trabalhar em favor do seu povo. Deus compra a briga nas regiões celestiais, e pode ter certeza, eu declaro essa semana ainda a resposta do céu sobre a sua vida. Eu declaro tudo aquilo que está travado, Deus vai desbloquear no poder do nome de Jesus, porque nós cremos no Deus a quem servimos, e só em você poder glorificar nessa hora, eu começo a entender que o seu coração começa a se encher de fé.
Irmãos, nós não precisávamos ter louvor e palavra nos cultos. Nós poderíamos chegar na igreja e simplesmente começar a adorar e orar ao Senhor e os milagres acontecer. Só que muitos precisam da palavra para que a fé comece a entrar no coração e para que eles comecem a poder acreditar no sobrenatural de Deus. É por isso que nós recebemos uma palavra. Esse elemento é o elemento onde nós nos conectamos com Deus novamente, lembramos da sua soberania, da sua grandeza, da sua graça, do seu poder, da sua presença, e a partir disso o ambiente começa a ser tomado. Quando nós começamos a entrar nesse ambiente que o céu se manifesta, que a presença está, pode ter certeza, irmão, você não vai sair da mesma forma. Você pode ter certeza, o que você fala, Deus ouve, e se Deus ouve, Ele age, e no tempo certo, tem resposta para você. E eu creio que Ele marcou esse dia 21 de outubro, para trazer resposta para você, para que o céu se mova em seu favor, para que a terra possa testificar de que os céus estão se movendo, e o sobrenatural precisa acontecer. Eu creio na ação do Senhor sobre nossas vidas. Mas entenda, você pode extrair aquilo que os céus têm para liberar sobre nós. Você pode fazer como nos evangelhos, muitas vezes a história era contada no meio do caminho, pelas pessoas que estavam no meio do caminho. Quem caminha com Jesus já vive seus milagres. Mas quem estava no meio do caminho, essas pessoas foram notórias pelo tipo de fé que extraiu aquilo que o Senhor estava entregando para o seu povo e viram: é a minha última chance, uma chance igual a essa talvez eu não tenha, eu tenho que aproveitar ao máximo, tenho que mergulhar ao máximo. E talvez o problema da nossa geração é tantas oportunidades. Talvez o problema da nossa geração é ter tantas oportunidades. Estava de tarde hoje a pastora Daniela compartilhando um testemunho, falando acerca de um filho de um pastor que se tornou pastor também. E ele estava pregando, contando um testemunho, falando que o seu pai não era exemplo dentro de casa, o seu pai batia na mãe, o seu pai fumava. Quando chegava na porta da igreja, ele deixava o cigarro e entrava, fazia o culto, ministrava no altar, como se tudo estivesse bem. Por 7 anos, Sônia, Deus usou pessoas diferentes para poder falar com aquele homem. E ninguém da igreja entendia qual era o tipo de mensagem, somente a família entendia, porque era sempre uma mensagem para se arrepender, para se consertar. Eles falavam: como é que pode? Se nós estamos vendo ele todo o culto aí, se tudo está acontecendo, não expunha o pecado, mas dava todos os indícios de você tem que se acertar, tem que se tratar, tem que consertar. Por 7 anos dessa forma. O filho vinha para a igreja sem acreditar em nada que o pai fazia, via o pai como um personagem, a mãe via o esposo como um personagem, e Deus estava naquela congregação, e Deus muitas vezes falava na congregação, falava nas ruas, usava alguém para expor e dar essa oportunidade para o homem. Quando passou 7 anos, Deus usa uma menina de 14 anos, que fala com ele: olha, por 7 anos eu te dei a oportunidade, a chance de você se consertar, mas a partir de hoje eu estou te entregando nas mãos de Satanás. Saiu dali, o cara foi para casa injuriado, com certeza aquela palavra deve ter mexido muito com ele. Passou-se alguns dias, naquele dia ele bateu na esposa mais uma vez, naquele dia ele amaldiçoou a casa e tudo, mas passados alguns dias, aquele homem ficou cego, aquele homem ficou no leito numa cama, aquele homem nunca mais se levantou. Ele era atormentado e passava o dia inteiro atormentado, deitado na sua cama cego. E muitas vezes o que acontece, de eu lembrar e trazer isso para nós, é as oportunidades que temos. As oportunidades que temos.
o tanto de oportunidade que nós temos e a gente trata as oportunidades recebidas como algo comum para nós. E aí Deus vai, com a sua misericórdia, com o seu amor longânimo, dando chance, até que um dia não tem mais chance. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Jesus fala: quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Aí você imagina, Jesus está voltando, a parte da igreja sabe que é Ele que está voltando, mas uma outra parte vai ser confusa, justamente porque está perdendo a fé. Porque tudo hoje em dia pode ser inteligência artificial. Porque eu posso perguntar e tentar descobrir o que está acontecendo. Eu não preciso mais me voltar ao Senhor e buscar a revelação dos céus. A reflexão que eu trago para nós hoje, para que nós possamos entrar nesse momento de oração com o Senhor, você ainda tem fé para poder viver o milagre que você tem clamado ao Senhor? Se Deus responder sua oração hoje, você vai ficar de boca aberta com o que os céus vão fazer? Ou será que você não estaria pronto para viver esse milagre? Se Jesus passar hoje aqui, mulher do fluxo de sangue, você consegue tocar nele diferente do restante da multidão? Se Jesus passar hoje aqui, você consegue, Bartimeu, clamar, ainda que muitos mandam você se calar? Se Jesus te chamar e perguntar: igreja, o que queres que eu te faça? Você tem fé suficiente para verbalizar o seu pedido de milagre, de favor do Senhor? Porque eu creio que essa é uma noite que Deus vai fazer milagres no meio de nós, através de nós. Deus vai usar essa transmissão, não é em vão que você está assistindo, porque Deus quer que nós possamos experimentar os milagres. As suas respostas de orações vão ser transformadas em milagres do céu sobre a sua vida. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir para cá. A gente vai terminar a mensagem, principalmente de oração, como terminou o louvor. Nós vamos chamar os céus, dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. Ele vai abrir o céu sobre nós. Ele vai operar milagres no meio de nós. Ei, aonde você está, você precisa saber que você está a poucos minutos de viver o milagre do céu sobre a sua vida. Eu não sei qual é o seu quadro de saúde, eu não sei qual é o seu quadro financeiro, eu não sei qual é o quadro da sua família, eu não sei como está seu coração, eu não sei quanto você está mergulhado nessa depressão, eu não sei como você está vivendo esses dias, mas eu sei que se Deus olhar para você essa noite e Ele enxergar você como você está, Ele fala: ela tem fé para ser curada, ele tem fé para ser curado. Hoje ele vai se levantar, hoje ela vai ficar de pé. É hoje que eu tiro ele desse leito, é hoje que eu tiro ela desse leito, é hoje que eu mudo essa história, é hoje que eu mostro o meu poder se aperfeiçoando na fraqueza deles. Fraqueza não é problema, irmãos. Todos nós aqui não somos fortes, mas fortalecidos. E alguém que é fortalecido é porque a origem desse alguém é fraco. Então o que Deus precisa é que a nossa fé não seja uma fé emocional. A nossa fé não pode ser uma fé circunstancial. Você já viveu milagres na sua vida? Lembra? Muitos deles chegaram quando parecia que não tinha mais nada para acontecer. Pois é porque não dava para você recorrer a mais ninguém. É porque a mulher do fluxo de sangue já gastou tudo que tinha. Senão, com certeza, Marinete, ela ia atrás de mais um tratamento, com certeza ela ia atrás de mais um médico. Ela só vai até Jesus porque não tem mais chance para ela. Agora nós não precisamos ser assim, irmãos. Deus não precisa tirar tudo de nós para a gente se achegar a Ele. Deus não precisa colocar a gente numa enrascada para a gente poder se achegar a Ele. Deus não precisa quebrar nossas pernas, como o pastor faz com a ovelha perdida, para trazer nos braços. Não, você não precisa de nada disso. Você pode se voltar a Ele. Você pode encher o seu coração de fé. E você pode começar a viver milagres.
milagres, 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 milagres. Eu estou falando para pessoas aqui que o seu mês de outubro está pesado demais, o final do seu mês de setembro já foi pesado demais. Ei, Deus te trouxe até aqui para dizer: tudo que você tem sou eu, então agora eu começo a agir. Se tudo que você tem sou eu, se prepara para se colocar de pé, se prepara para ver o milagre acontecer. Eu nunca vivi isso, pastor. Senhor, eu nunca vivi isso. Sim, aquele homem, ele era dessa forma de nascença. Mas enquanto Paulo falava, alguma coisa começou a entrar nele. O que saía da boca de Paulo entrava nos ouvidos dele, mas de maneira sobrenatural. O que Paulo falava também entrava dentro do ser dele. E daqui a pouco o olhar dele não era o mesmo olhar. O olhar dele, Simone, o olhar dele, Laísa, o olhar dele, Alessandra, era um olhar de quem tinha fé. Como é que Paulo sabia, Marquinhos, isso ali tem fé para ser curado? Como é que Deus sabe, irmãos, se temos fé para ser curado ou não? Depende para onde estamos olhando. Estamos olhando diretamente para Ele. Talvez você ainda tenha recursos para comprar 1, 2, 3, 4 medicamentos. Talvez você não tenha mais. Deus sabe. Mas você pode ter fé no Senhor e falar: Senhor, me dá recursos para comprar mais um medicamento. Ou você pode ter fé para falar: Senhor, leva essa enfermidade fora de mim em nome de Jesus. Consegue entender, irmãos? Talvez você possa estar clamando ao Senhor por algo que é um paliativo, quando você está diante daquele que pode fazer de maneira inédita sobre você. Talvez Ele pode abrir as portas e você viver uma realidade que o dinheiro compre aqui, que a influência compre aqui. Mas talvez você possa viver algo que somente os céus podem entregar para você. É isso que nós precisamos. É saber que aquele milagre de Atos 3, começando a igreja, batizando a igreja com os milagres, foi um homem pedindo na porta do templo. Ele pediu uma esmola, ele não pediu para ser curado. Ei, você percebeu isso na história, Davidson? Ele não pediu para ser curado, ele pediu uma esmola. Mas quando a igreja está passando, quando o Senhor está passando, Deus vê além do nosso clamor, Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E como Ele faz? Conforme deixamos o poder dEle agir dentro de nós. Mesmo que ele não pediu para ser curado, naquele dia ele não levou para casa mais prata, ele não levou para casa mais ouro. Naquele dia ele entrou andando em casa, porque o que Pedro e João tinha, Pedro e João compartilharam. Em nome de Jesus de Nazaré, se levanta e anda. Senhor, traz sua presença nesse lugar. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui porque o Senhor é onipresente. O Senhor está aqui como está com cada um dos meus irmãos onde estão agora. Mas o Senhor tem uma presença. O Senhor estava rodeando o deserto de Midian. O Senhor estava lá, mas aquele dia que o Senhor queria falar com Moisés, o Senhor fez uma sarça pegar fogo, e o Deus onipresente enviou a sua presença até aquela sarça. Senhor, o Senhor estava vendo o seu santo sofrendo, o Senhor estava vendo a sua igreja sendo perseguida, mas naquele dia, no caminho de Damasco, o Deus que estava em todos os lugares, trouxe a sua presença, a manifestação da sua glória, e fez com que Saulo caísse do cavalo, porque o seu brilho foi mais forte que o sol. Senhor, traz sua presença no meio de nós essa noite. Coloca a fé para
ver o milagre acontecer em nós. E que vivamos isso nesses próximos minutos, no nome de Jesus. Você que está sentado, se coloca de pé no seu lugar. Vão louvar o Senhor e no meio do louvor eu quero ministrar, eu quero orar. Mas eu quero orar junto com você. Eu quero que você chame Deus para perto. Eu quero que você peça para o céu se abrir. Estevão estava sendo apedrejado, Adilson, mas Estevão viu os céus abertos sobre ele. E quando ele viu os céus abertos, ele deu uma declaração: o Filho do Homem, Jesus, está à direita de Deus em pé. Ainda que você esteja vivendo o seu pior momento aqui, os céus podem se abrir sobre você, e você tem um vislumbre da glória do Senhor, que vai mudar toda a sua trajetória. Cheira labá, canta labá. Vamos louvar ao Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Ora labá, xerenda labá. Vai aproveitando esse momento com Deus, meu irmão. Desfruta desse momento com o Espírito Santo de Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Sopra em nós, Espírito. Espírito, te queremos, Sopra em nós, sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e que teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Segura o instrumental dessa forma aí, Marquinhos. Dessa mesma forma, pode segurar. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça, igreja. Acima da sua cabeça. Acima da sua cabeça.
Deus está descortinando o céu sobre a sua vida. Tem muita guerra acontecendo nas regiões celestiais. Tem um tumulto acontecendo nas regiões celestiais. Você tem um Deus que está entrando em providência nesse tumulto onde está acontecendo na sua vida. Deus está trabalhando em favor da sua casa nessa hora. Deus está trabalhando em favor da sua família nessa hora. Eu estou vendo o Senhor caminhando em meio a lugares aqui. Ei, pode ter certeza, Neia, Deus está caminhando no leito desse hospital aí. Tem uma presença do Senhor, uma graça do Senhor caminhando. Eu vejo uma presença de Deus. É semelhante ao homem, está vestido de branco, está andando em alguns lugares. E pode ter certeza, meu irmão, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua empresa, Ele visita os teus filhos, Ele toca no seu corpo nessa hora. Xaralabacanta labás. Espírito Santo de Deus, nós estamos ligados em Ti. Nós clamamos ao Senhor para que nessa hora o Senhor possa vir de encontro a cada um dos seus filhos aqui. Na autoridade do nome de Jesus, nós entramos em oração agora. E nós clamamos, Senhor, para que o Senhor possa fazer o sobrenatural em favor dos seus. Senhor, aquele homem não olhou para a sua condição. Aquele homem sabia quem ele era. Aquele homem, Deus, sabia que na sua história ele nunca conseguiu se desvencilhar, Deus, de ser um paralítico, de ser um aleijado dos pés. Mas naquele ambiente onde ele estava, a fé começou a entrar no coração dele. A fé começou a tomar ele. Ele começou a crer que podia ser mudada a história. Senhor Pai, como essa irmã chegou, como esse irmão chegou, Senhor, quem sabe desacreditado, quem sabe sabendo, tem muita coisa para resolver, mas eu tenho esperança de que Deus pode fazer. E o Senhor transformou a esperança em fé. O Senhor transformou a esperança em fé. E quando o Senhor transforma a esperança em fé, o Senhor transforma a fé em milagre. Então que eles vivam um milagre, que essa família viva um milagre, que essa mulher viva um milagre, que esse homem viva um milagre, que esse casal viva um milagre, que os filhos experimentem do milagre que os pais estão clamando agora, Senhor. Irmão, se você visse a visão espiritual que Deus está dando, eu vejo um homem caminhando de branco, ele está andando triunfante, ele está indo em alguns lugares, que quem sabe foi por conta desses lugares que a sua vida paralisou. Deus está desfazendo nessa noite obras que foram levantadas contra a tua casa, obras que foram levantadas contra a tua família. Deus está indo desfazer nessa hora, porque Ele está abrindo os céus em seu favor. Senhor do tempo, Senhor do tempo, Senhor do tempo perfeito, o Senhor não precisa viver aqui, o Senhor não precisa vir aqui no dia 21/10/2025, o Senhor tem os nossos registros diante do Senhor, e tudo aquilo que foi feito para tentar trazer atraso, para tentar desfazer as bênçãos que o Senhor tem trazido, ó Pai, sobre os teus filhos, amaldiçoar a casa dos teus filhos, a família dos teus filhos, traumatizar os teus filhos, desfaz nessa hora, em nome de Jesus. Deus está visitando infância, Deus está visitando adolescência, Deus está visitando registros, tem datas específicas que Deus está visitando agora. Meu irmão, minha irmã, você não está entendendo o que eu estou vendo e o que Deus está fazendo, creia naquilo que Deus está fazendo, é Ele quem faz, você apenas crê e caminha com aquilo que Deus está liberando para você. Cheira labacanta, labaceira, mianda, labacova, labas. Eu ainda não vou parar de orar, porque eu ainda estou vendo Deus trabalhando. Eu estou vendo Deus indo em lugares, eu estou vendo Deus indo em encruzilhadas, Deus está indo debaixo de pedras, Deus está indo em lugares ermos. Ei, tinha alguma coisa para paralisar você, que essa noite não paralisa mais. Nós sabemos contra quem lutamos, nós sabemos por quem lutamos, nós sabemos o que os céus prepararam para essa noite. Ora laba canta laba chore mianda laba cova laba.
Xaralaba canta laba xeribianda laba sorbianda laba. Abra o céu, Uralaba cova laba xerianda laba. o teu reino vem. Segura só um pouco, Simone, pode deixar o instrumental. Tem alguém que está o corpo todo arrepiado. Deus está te fazendo, não é uma obra, irmão, são obras. Todo tempo eu falo, estou de olho fechado, é um homem de branco caminhando. Não é um anjo, não tem asas, a roupa não é tão reluzente, é uma roupa branca e está caminhando. E ele vai em lugares específicos, tem fotos, tem documentos, tem caixas que estão com algumas coisas relacionadas a vocês. Fizeram para paralisar vocês. O céu fechou por conta disso. O céu fechou por conta disso. Nada dá certo. Mas você tem um Deus que Ele veio para desfazer as obras do mal. Xaralabacanta labassori benda labas. Ah, meu irmão, minha irmã, crê no que Deus está realizando hoje aqui. Crê no que Ele está fazendo nesse lugar aqui. Tem uma legião de demônios que está batendo em retirada essa noite. Está batendo em retirada como um vento forte que sopra e joga para longe. E vai lá, canta lá, baixou e menda lá, bacova lá, lá canta lá, baixou e menda lá. Essa revoada vai para longe. E vai lá, canta lá, baixou e menda lá. Que se abra os céus, que se abra os céus. E vai lá, canta lá, baixou e menda. O teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão que os céus fechados se abram. Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão Marinete, em Deus, Sônia, grande Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus, e que se abra os céus, e o teu reino vem. o teu reino vem. Nossa festa, o nosso Deus, Que se abram, que se abram, que se abram. abra os céus, e o teu reino vem. Nossa festa,
o nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, em nome de Jesus, nós entramos em oração no nome de Jesus. Nós declaramos a vitória completa do povo de Deus. A todo aquele que tem fé para receber, que eles vivam dos milagres dos céus. Que o Senhor se encarregue em fazê-los experimentar coisas inéditas e sobrenaturais. Que o Senhor faça com que a palavra destinada essa noite encontre pouso em cada coração e que ela não volte vazia, mas que ela faça aqui e que ela faça através daqui, que ela faça aqui e que ela faça nos lugares a qual ela está sendo direcionada a fazer. Deus é o Deus que visita casas, Deus é o Deus que visita memórias, Deus é o Deus que visita datas, Deus é o Deus que trabalha na situação, ressignifica a dor e faz com que o seu povo avance para o lugar novo que ele tem. E Deus está caminhando com você para esse lugar novo. Ei, creia onde você está aí, que tem uma ação de Deus em andamento, 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 tem uma ação de Deus em andamento. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Deixa só o Ricardo no teclado por enquanto. Você pode agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo hoje. Se Deus está visitando você na sua casa, testifica para nós também, porque eu sei que Ele está aí. Deus está visitando famílias aqui, irmãos. Esse tempo feio está chegando ao fim. Os céus estão sendo abertos. Muita coisa desfeita. Muita coisa desfeita em Jardim de Alá, pastor Denilson. Muita coisa desfeita nos caminhos, nas ruas, em alguns lotes aqui por perto.
na mata aqui atrás. Muita coisa que tramaram no culto contra você está desfeito. Está desfeito. Está desfeito. Nós tomamos posse da sua palavra, Senhor. Não precisamos de testemunho para ter fé, mas nós vamos testemunhar porque tivemos fé, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor liberou hoje, aqui e a partir daqui sobre os teus filhos, os céus e terra sejam testemunhas do poder do Senhor e do favor do Senhor. Jesus, quando o Senhor voltar, ainda que o Senhor não encontre tanta fé na terra, olha para nós, o Senhor vai encontrar fé em Bela Vista, vai encontrar fé nos teus filhos que aqui estão ligados aqui, e nós vamos insistir, persistir e saber, o Senhor nunca mudou, o Senhor nunca muda. Então por isso, Deus, que todo dia, ao despertar, o Senhor nos desperte com uma porção para viver fé e os milagres do dia do Senhor. Nós oramos, ó Pai, nós recebemos do que o Senhor liberou sobre nós essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa perto de você, dá um abraço nele, nela, fala: a gente está vivendo os milagres dos céus, vamos viver os milagres dos céus. Creia nos milagres do Senhor, eles são para você, eles são para nós. Viveremos os milagres do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que você creia nos milagres do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Alguém consegue aplaudir o Senhor? Se conseguir, aplaude bem forte a esse Deus aí. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor.